Bom, a gente vai começar agora uma sessão de perguntas, tá? Escritas. O pessoal está recolhendo aqui os papéis. E aí, onde eles estão? Aí. Aqui. Então, acho que era bom passar aqui para mim, para a gente poder... Tá, obrigado. Bom. Sim, pode pegar. Então, a primeira pergunta aqui, que é uma coisa que acho que você não falou, mas é porque vinha aparecer agora mesmo, Cira. Qual é a qualidade da reforma da Previdência apresentada por Paulo Guedes? Qual a alternativa? A reforma que foi proposta é muito ruim e ela é uma coisa que nem... Eu acho que não tem 20 brasileiros que conhecem. Digo a vocês, sabe por quê? Porque tem 66 páginas. E eles aproveitaram o pseudo-consenso de elite de que nós precisamos fazer a reforma da Previdência e meteram ali um monte de pegadinha. Por exemplo, nesse momento em que os tribunais estão vexaminosamente invadindo as franquias, né, da liberdade de imprensa, estabelecendo inquérito, a procuradoria, enfim, um estado mais ou menos de baderna, de anarquia institucional que o país está vivendo, eles meteram lá uma norma que retira da Constituição a idade máxima de permanência de ministros nos tribunais superiores e traz a exigência para a legislação complementar, cujo quórum, ao invés de ser 3/5, é apenas a metade mais um da legislação complementar. Em tese, o Bolsonaro, se passar esse pedacinho chamado de reforma da Previdência, não tem nada a ver, faria igual o Chaves e o Maduro, nomeando a maioria do Supremo Tribunal Federal. Ele tiraria 6 ministros durante os 4 anos dele e nomearia 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que isso não tem nada a ver com reforma tributária e está só eloquentemente dizendo como são 60 com reforma previdenciária. Mas tem mais coisas, né? Tem aberrações, porque isso é um assunto muito intrincado. Se você faz aberto a conversar, a discutir, a chamar especialistas, a mediar, antecipar os conflitos, etc., ainda é serviço pesado. Eles não fizeram nada disso. Então, é muito ruim. E aí, qual é a ideia? O Brasil não deve fazer uma reforma da Previdência, como eles querem entupir aí? Não. Nós, do PDT, diferente de certos partidos, né, do nosso campo, mas que parece que não tiveram 16 anos no governo, nós achamos que existe sim a necessidade de discutir uma previdência social nova para o Brasil. E tentamos argumentar por quê. E é o que eu vou fazer aqui para dizer por que eu sou contra essa reforma e o que eu penso propor. Já fiz, aliás, nós já fizemos na campanha uma proposta de reforma. O Brasil precisa, porque nós somos um de 3 últimos países da América Latina e, portanto, do mundo, que tem um regime de repartição puro. Regime de repartição só tem a Venezuela, a Argentina e nós. Nesse assunto não parecem ser boas companhias, né? A Venezuela e a Argentina, quebradinhos da Silva que estão, não é? Por que não funciona o regime de repartição? Porque o regime de repartição, ele foi criado quando havia uma realidade de demografias jovens e de alta formalidade no mercado de trabalho. Então, nos anos 70, o Brasil tinha 7 trabalhadores em números redondos ocupados, financiando com um pedacinho do salário a aposentadoria de um brasileiro que não passava de 60 anos de idade na sua expectativa de vida. Hoje, pela brutal informalidade, pelo desemprego, mas também por fenômenos globais, mecanização, automação, robótica, não é? Trabalho em casa, uma série de novidades, e por um brutalíssimo envelhecimento, eu vou chamar a atenção aqui dos amigos, é uma coisa que a gente estudando, vai encontrando números assim, que tem que duplo cheque, porque parece que, enfim, o fato é que o Brasil hoje, neste tema, Previdência e Repartição, temos 1,5 trabalhadores ocupados para financiar uma aposentadoria com 73 anos de expectativa de vida. Essa conta não fecha. Como isso não aconteceu do dia para a noite, vem acontecendo, o político brasileiro, por média, não encara a discussão, porque não é trivial. E aí nós fomos fazendo puxadinho, remendo, band-aid, curativo, né? Fomos puxando. De maneira que hoje a Previdência Social brasileira tem uma bacia de ferramentas de cofinanciamento que permitem que uma discussão desse nível de centralidade comece com o seguinte
a seguinte contradição. Governo Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, depoimento oficial. A Previdência Social brasileira tem um déficit de 280 bilhões de reais por ano. Se não consertar, vai engolir o Brasil. E aí os funcionários, os auditores fiscais da Receita, da Previdência, mais o pessoal maravilhoso da Auditoria Cidadã da Dívida, a Fatorelli, e mais uma porção de gente boa, senta na discussão, sem conversar um com o outro, e diz assim, o déficit da Previdência é mentira, não existe déficit da Previdência. Como é que uma sociedade pode ajuizar um problema desta magnitude para hoje e para o futuro, dessa transcendental importância, assim? O mundo oficial diz que tem um déficit de 280 bilhões de reais por ano. E muita gente boa da oposição diz, não é verdade, é mentira, não tem déficit da Previdência. Então nós resolvemos mergulhar no assunto e tivemos a seguinte atitude. Vamos acreditar que os dois estão falando a verdade. Porque supor que o ministro está fazendo, está mentindo, e que essa melhor gente do Brasil está mentindo, não, os dois estão falando a verdade, e aí nós vamos nos socorrer da falácia, né, como resposta equivocada ao problema. E é a falácia. Então, repare, quando nós criamos a cesta de ferramentas para financiar a Previdência ao longo do tempo, nós batemos esse resultado do que se arrecada com o que se pagou da Previdência no ano 2018, dá um déficit de 50 bilhões de reais. Se eu lembrar que a Dilma fez 84 bilhões de reais de renúncia fiscal, que veio a se somar mais 300 bilhões de renúncia fiscal, que já existia por ano, eu chego no argumento Fatorelli de que não tem déficit. Se eu acabar com a renúncia fiscal, uma parte, e eu usar toda a receita da Previdência para abater a Previdência, ela ainda não tem déficit. Tem de 50, mas os 50 poderiam ser alcançados pelo corte da renúncia fiscal. Outra falácia, pela cobrança dos grandes devedores que não recolheram. Este é um argumento que existe aí 1 trilhão de reais em termos nominais, a valores presentes, de valores a serem executados, mas, infelizmente, boa parte deles, a gente chamaria lá no Ceará, que foi amarrado no rabo de um veado e deram um tiro. E, assustado, o veado pulou na mata e foi-se embora. Não é? Então, esse negócio sumiu, não existe. Por exemplo, a dívida da Varig, a dívida da Transbrasil, a dívida da VASP. Então, são grandes dívidas que não vão mais ser liquidadas, porque não tem mais ativo, a dívida da Refesa. Mas, abaixo desses volumes, tem. Os mafiosos da JBS estão devendo, existe muito ajuizamento de contradição com os bancos. Enfim, não é trivial e com esse compromisso republicano do nosso judiciário, muito provavelmente esse dinheiro não vai ser o local de onde nós vamos achar a solução para isso. Portanto, nós precisamos de um novo modelo realmente de previdência, mas não tínhamos que discuti-lo assim. Como é que se explica o argumento Paulo Guedes? É que, desde o Fernando Henrique, se tiram 20% de todas as receitas criadas para o financiamento da Previdência para jogar no saco sem fundo do galope da dívida. Resultado prático é que essas receitas são 80% apenas daquilo que foram estimados. A Dilma propôs elevar isso para 30%. Sabotaram, mas o Michel Temer, no que tomou posse, passou uma emenda à Constituição, tirando 30% de todas as receitas da Previdência e jogando no saco sem fundo da questão patrimonial do país. Então, se eu tomo o dispêndio da Previdência e tiro dela 30%, eu chego no número perto do Paulo Guedes. Portanto, os dois estão falando a verdade, mas ambos precisam combinar o método. Porque senão a gente vai enlouquecer o povo brasileiro, que nem enlouqueceu o cachorro, aliás, suicidou-se o cachorro do Tom Cavalcante. O cachorro do Tom Cavalcante, ele resolveu botar o nome do cachorro de Pra Dentro. Aí ele chegava em casa e dizia, para fora, para dentro, para fora. Aí o cachorro começou a fumar maconha e depois se matou, ele enlouqueceu. Ele adora ser citado assim. Aí... Então, nós no Brasil estamos nesse ambiente, porque você imagina abordar um problema com esse disparate de diagnóstico. Então, nós estamos propondo que a Previdência tem que ter duas tarefas e não só uma. A primeira tarefa é dar algum conforto e dignidade aos nossos idosos. Isso é um imperativo moral. Mas há uma segunda tarefa que é hoje executada
nos países que têm sustentação no seu desenvolvimento, porque tem alto nível de formação bruta de capital doméstico. É formar esse capital doméstico. A grande ferramenta é esse. Então, nós propomos, não é, um sistema de previdência que, preservando direitos adquiridos, construa uma transição que está precificada, nós temos os cálculos todos. Aliás, nós pedimos a memória de cálculo do Guedes, até hoje não recebemos, oficialmente, requisitamos, não recebemos, não sabemos de onde vem esse trilhão, nem qual é o peso disso, por qual faixa de renda, mas dá para ver que é uma perversão muito injusta. Por exemplo, e apenas por exemplo, porque eu não tenho nenhuma vontade de depreciar os militares no país, mas eles resolveram bancar um capitão, tem 8 ministros generais e tem 121, eu estou contando, 121 militares graduados na cúpula do governo. Portanto, é justo que, apenas para dar exemplo, eu cite a perversão original dessa reforma. Quando nós segregamos o déficit da Previdência para os militares, eles gastam 47 bilhões de reais por ano. A Previdência custa para os militares 47 bilhões de reais por ano. E eles contribuem com 3. Portanto, o déficit segregado dos militares é de 44 bilhões de reais por ano. O que é que faz o Bolsonaro? Bota uma contribuição para os grandes salários, que nós no Ceará já praticamos há muito tempo, de 11 a 14, bota dos militares em 10,5, mas ato contínuo reajusta, faz uma reestruturação da carreira, tirando os generais de 22 para 30 mil reais de salário, na mesma data. Não dá para engolir, né? E na outra página diz que os benefícios de prestação continuada vão ser reduzidos de um salário mínimo para 400 reais, em que um trabalhador pobre, idoso, vai ter que escolher se compra remédio ou come, mal e porcamente. Então não dá para engolir. Nossa proposta percebe o problema da Previdência com uma radiografia um pouco mais profunda. E nós percebemos que parte relevante do dispêndio da Previdência, deixa eu largar um pouco mais esse tempo aqui, porque esse é um assunto muito contemporâneo. Então, é de gente que recebe sem ter contribuído. Não estou dizendo que isso é injusto, é muito justo em certos casos, por exemplo, os trabalhadores rurais. Só que a lógica da Previdência é o que eles chamam de cálculo atuarial. Eu, para ter lógica na Previdência, eu preciso ver os fluxos de receita e os fluxos de despesa e ir manejando isso de maneira que, atuarialmente, eu esteja equilibrado no presente e em perspectiva. Então, quando eu boto 10 milhões de trabalhadores rurais, como a Constituinte fez, para receber sem ter contribuído, eu arrebento as bases do cálculo atuarial da Previdência Social brasileira. Ponto. Depois eu vou criando outros, né, benefícios da LOAS e uma série de outras coisas que vão entrando. Então, qual é a nossa ideia? Segregar da Previdência Social todos os benefícios e fundar o Programa de Renda Mínima de Cidadania, que começa como um primeiro pilar da Previdência, em que o custo vai ser do Tesouro, porque já é, só que é mascarado no déficit da Previdência. E onera de forma errada e não permite à sociedade ter transparência para discutir a justeza disso ou daquilo, a prioridade, enfim. Separa, então, o primeiro pilar, é um programa de renda mínima, de acesso a um salário mínimo, incondicional. Se contribuiu ou não contribuiu, se pôde contribuir ou não contribuir, não interessa. O segundo pilar é uma transição do regime de repartição para garantir um entendimento com as pessoas que estão com medo do futuro. Então, o governo garantiria até 5 mil reais no máximo, mas a gente pode negociar isso para 4,5, 4, quanto mais baixo for, menor o custo da transição, e esse é o regime em transição para a extinção, em direção à Previdência Social Única, um regime de repartição. E o terceiro pilar, o terceiro de capitalização, em que a grande denúncia correta é que eles estão querendo privatizar a Previdência Social e, invariavelmente, referem o modelo chileno. Ora, o modelo chileno é um de 60 países que nós pesquisamos onde não se cobra contribuição patronal. E está tramitando no Congresso chileno hoje a correção dessa estupidez, que foi imposta pela ditadura do Pinochet. Portanto, todos os países que têm regime de capitalização cobram a contribuição patronal, o que garante uma receita, não é, que vai para a Previdência Complementar. Mas nós avançamos mais, a nossa ideia é de que ela seja pública, não estatal estrito sensu. Ou seja, que ela seja administrada por coletivos de trabalhadores e, especialmente até a transição ganhar confiança, seja ultra-regulada, vinculada ao investimento produtivo e proibida de especular fora de investimento de risco AAA.
Então, isso garantiria, que é mais ou menos o que é a Previ hoje, a Petros e tal, que você pode ter 1000 distorções por falta mesmo de governança corporativa, mas nenhum funcionário do Banco do Brasil quer migrar para o sistema geral de previdência. Portanto, nós gostaríamos que esse sistema fosse para todo mundo. Essa é a nossa proposta, e os custos incidentes, nós temos números, etc. E o Paulo Guedes pediu para mandar lá, pediu o professor Mauro Benevides Filho, demos a nossa contribuição toda, fomos mal falados pelo PT, porque nós estamos ajudando o Guedes a fazer o Bolsonaro, enfim, mas eu não faço esse tipo de oposição. Chamou, fomos lá, apresentamos as ideias, e depois disso tudo, ele manda tudo oposto, não temos nenhum compromisso com esse desastre.